Aqui. Iniciar a aula. Eu vou passar um comercial, antes de tudo, para ver o que você acha. Se você não estiver vendo a tela, você me avisa. Tá vendo? Primeiro sutiã. Eu tô vendo iniciar a aula agora sim. Primeiro sutiã. Tá. Eu vou dar o play, deve ter um delay um pouquinho, mas ele não tem áudio, é só uma música, mas aí você vai entender. Uhum. Deu uma travada agora. Eu acho que é a internet. Voltou? Ou travou? Ainda não. Tá numa parte da uma pessoa trocando de blusa, parece. Nossa, que lento ainda. Tá lá atrás. Deixa eu voltar aqui. Vê se apareceu. Até agora não. Gente, essa. Acabei de ver no WhatsApp, parece que tá dando um probleminha. Você parou aqui, né? Vê se aparece. Agora tá. Ela fala no final, o primeiro Valesier, a gente nunca esquece. Porque essa campanha, o que eu quis trazer? Voltar lá para a apresentação. Vamos fazer assim que aciona. Quando você vê a apresentação, você me fala. Aí, tô vendo. Vocês, né, mas hoje eu sou você. Você acha que era possível mensurar uma campanha em 1987? Essa campanha, só para ela ganhou prêmios nessa época. É uma das campanhas que mais teve repercussão pela simplicidade, no Brasil, ela impactou muito. Consequentemente, é uma das campanhas do mundo de publicidade que, quando a gente fala de propagandas antigas, é muito vista pelos alunos. E ela não foi só na década de 1977, ela ainda teve muita, como é que se fala, veiculação anos depois que ela teve. Então, foi uma campanha, foi onde eles utilizaram a campanha outras vezes. É um período, para você ter uma noção. Mas você acha que era misturar? Olha, na minha cabeça eu acho que não, mas... Digamos que do jeito que você
vocês vão estudar o KPIs, né, o Key Performance, não, do jeito que é o Key Performance, do jeito que a gente hoje possui as métricas, não, naquela época não. Mas a gente se baseia muito cálculo de vendas versus investimento. Essa ideia já existe a base, sim. Por que eu quis trazer um pouco isso só para vocês entenderem? Vocês vão estudar sobre isso. O antigo marketing, ele tinha essa visão de que antes ele só era um método estratégico, uma administração. Depois de 1980 em diante, ele se tornou uma cultura. Ele se tornou uma base de teoria com muito fundamento e na verdade, na década de 80, 70 e 80, mas foi, acho que mais em 80, maximizou o marketing no mundo, tá? Claro que os principais estudos de teoria começou em 1900, e aí ela se tornou uma ciência, ela se tornou uma cultura, o marketing, dentro da área administrativa. E com isso, toda essa criatividade, todo esse valor que o marketing começou a trazer de maneira estratégica, essa visão estratégica, dentro dos, né, como que vocês estudaram mês passado, como vocês viram, existem planos que foram desenvolvidos e modelos de planos que foram desenvolvidos em 1960, 1970, por autores, né, e no decorrer do tempo foram atualizando muito dos modelos, mas o básico continua, que é um objetivo, uma descrição e uma conclusão, vamos dizer assim. Só que toda essa ciência, ela sempre precisou de ter cálculo, né? O marketing mudou que isso não devia ser um cálculo apenas em custos e venda, e sim um cálculo mais de análise, tá? Então, quando aqui a efetividade, essa é a palavra. O marketing começou a tentar trazer a eficiência dos resultados que eram feitos para divulgar para o consumidor. Então, baseado nessa questão de que as pessoas queriam começar a tentar ter uma ciência das análise de dados, coletas e tudo mais, começou então pessoas, vamos botar cientistas na área de marketing, começaram a criar cálculos, fórmulas, tá? Só para passar, eu tive marketing, eu tive 1 ano de matemática dentro do curso de comunicação. E nisso, a gente estudava matemática. Como a gente montaria uma tabela de mídia para mensurar a televisão, mensurar a rádio, não era mensurar, na verdade. Eles nos davam uma base de alcance, que é isso que um pouco eu vou até passar. Isso não está na matéria de vocês, eu queria, como sempre falo, verbalizar a experiência, que só hoje você vai saber isso, tá? Na época que eu estudei, vamos dizer que o marketing era muito 1.0, 1.2, um pouco do 3.0. Quando eu comecei, acho que já tinha o 3.0, mas não a questão tão 1.0, que é o que vocês estão estudando, que é o futuro, a nova versão de marketing digital, né? Na versão antiga, como eu te falei, os valores, eles eram muito específicos, baseados numa análise. Então, tinha-se muito assim, eu investi 10 mil, eu vendi 5 mil, então, meu retorno foi tanto, que é o ROI. O ROI já foi uma das primeiras fórmulas, quando a gente fala de métrica, que vocês têm isso na matéria, pode falar um pouco, ticket médio também, então, teve algumas fórmulas da parte de administração que começaram a ser analisadas com uma visão de pesquisa, uma visão de mais não quantitativa, mas qualitativa. Então, os marqueteiros começaram a tentar usar esses dados de vender, que era o objetivo, começaram a tentar colocar valores em cima deles. Depois que eles começaram a botar valores, começou a se ter a satisfação do consumidor. E aí, se perceber que é possível ter estimativas de alcance. Em cima dessas estimativas, era onde se planejavam os diferenciais das campanhas, os posicionamentos. Então, por exemplo, na televisão, você comprava Jornal Nacional, aqui para Cachoeira de Itapemirim.
A Gazeta Sul, ela tinha uma tabela onde ela dizia que Jornal Nacional, ela tem, pela audiência que ela tem, né, aí a gente fala da TV, que a TV já começou a contar audiência na década de 80, e pelo índice da audiência, sabia-se que alcançava-se, em média, 80 mil pessoas aqui no sul do estado, tá? Aí, vamos dizer, Jornal Hoje, já se alcançava uma média de 50 mil pessoas. Por que eu estou te falando nisso? Porque nessa época, entre os 2.0 e 3.0, a gente tinha muita estimativa, como eu te falei. Então, as empresas de comunicação, as mídias, vamos dizer assim, não a mídia internet, eu estou falando da offline, ela tinha a mensuração baseada em estimativas. Então, por exemplo, baseados na quantidade de pessoas que assinavam a revista, baseado-se na tiragem, sabia-se que X pessoas possivelmente viu aquela propaganda. Então, por exemplo, se eu fazia uma tiragem de 5 mil revistas, e digamos que ela tivesse um fluxo de ficar num consumo de 3 meses, então ela provavelmente alcançou 20 mil pessoas, o anúncio, entendeu? Então, eram-se feitas, existia sim métricas, mas não tão exatas. Não vou usar métricas. A palavra certa, existia estimativas, mas que elas não eram tão específicas como que é o 4.0. Então, isso aqui dá para você entender o que é a matéria de hoje. Qual que é a diferença do KIPS e das métricas? As métricas, elas têm muito bruto. Então, na década de 90, as empresas começaram a ter mais métricas através da computação, através da tecnologia, conforme eu mostrei ali no 3.0. Que com essa nova geração, conseguiu se estimular, por exemplo, o PEN sabia quantas tiragens que eles tinham de panfleto, né, daquele folhetim de jornal, quantas pessoas eles vendiam, então isso aí fazia um ticket médio, e em cima de tudo isso, eles conseguiam ter um objetivo operacional em cima de todas as estratégias de marketing que eles fossem fazer. A partir da década final de 80 e começo, e até início de 2000, era muito baseado em métricas. Com a tecnologia, com o avanço da computação, com os dados, melhor dizendo, com a melhoria do controle de dados, essa é a palavra certa, que é aí que veio a questão de QI, performance, né? A chave da performance, obteve-se dados, obteve-se melhor objetivos táticos, que você consegue mensurar essas métricas com mais assertividade, em cima de porcentagem, em cima de média, em cima de taxa. Coisa que aqui eram feitas não tão exatas, e aqui já são mais exatas. Então, se baseando nessa diferença, que é essencial para vocês entenderem como que é o avanço do marketing, tá? Mas aí, o que determinar? Quando a gente fala... Espera aí, rapidinho. Fecha a porta. É o filho. Aí, para avaliar, é determinante a gente pensar em duas coisas. A gente sempre tem que pensar nos índices, nas metas e nas tolerâncias. Por que eu falo isso? Isso é básico de campanha, tá? Então, um pouco para relembrar tudo que a gente viu em projeto. Porque índice, a gente tem que saber alcançar o que a gente quer, como eu falei para você. Então, se no passado eu montava uma campanha para a Baresi, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, ela se baseava nas seguintes formas. A gente fazia um índice de, vamos dizer, estimativas dos indicadores que a gente teria desse desempenho. Então, a gente iria anunciar na revista 7 Dias, na Gazeta, talvez fizesse um jingle que fosse para a Runa. Mas aí tem diferenças de valor. A diferença não é só no investimento, mas também não vou falar aqui de tolerância na compreensão do usuário. Então, quem vai ouvir a rádio,
ela vai saber que é muito mais, antigamente a gente usava a rádio muito mais institucional, por exemplo, a Baresi. A Baresi pode até ofertar que ela vai fazer uma queima de estoque, mas ela muitas vezes vai ser trabalhada muito mais institucionalmente do que baseando-se em oferta, tá? Quando uma empresa queria falar em oferta, a Baresi vai fazer uma queima de estoque no Natal. Para ela ganhar mais potência, talvez não valeria ela informar na rádio. Ela poderia até informar porque ela está fazendo uma campanha, mas para ela intensificar, ela teria que estar na televisão. Porque se ela só fizesse na rádio, ela não teria esse impacto. Hoje em dia, se a Baresi não quiser investir em nenhum desses canais e quiser investir apenas em é possível ela ter o controle das métricas de quem viu pelo Instagram, ou quem não viu dela, ou quem acessou o site. Ela tem um canal direto com os clientes, ela vai ofertar essa oferta que ela quer fazer em estoque apenas para os seus clientes fiéis ou não. Então, em cima disso tudo, você consegue montar melhores estratégias, são melhores indicadores. Essa é a diferença que o Keep tem das métricas antigas que eram feitas, tá? Para vocês entenderem. E tudo isso eu preciso ter uma tolerância para alcançar o período de estabilidade, porque uma das maiores diferenças, para deixar muito claro, é que a mídia off, por ela ser uma mídia de massa, ela é muito mais fácil, às vezes, retorno mais rápido do que uma mídia da internet. Uma mídia da internet, você precisa ter um pouco mais de tolerância. Os valores são custo barato, mas o impacto dela não é um de 5 dias. Hoje está se comprovando que uma campanha, quanto mais tempo ela fica no Facebook, quanto mais tempo ela tem vida vitalícia, ou seja, uma vida longa, alguma campanha no mundo digital, mais baixo vai ser o custo que você vai estar pagando por ela. Então, por isso que eu quis trazer essas 3 palavrinhas, índice, método e tolerância, porque isso tem tudo a ver quando a gente vai desenvolver essa questão da visão da métrica, ou que a gente vai montar, quais as ideias que a gente vai fazer um relatório para os nossos clientes, né? E as que a gente vai trabalhar. Até aqui você está com alguma dúvida ou está fácil de compreender? Sim, eu tô entendendo, só que deu uma travada aqui. O áudio Não, ou a apresentação? Apresentação. Ah, tá, mas isso tá tranquilo. Quando não estiver vendo nada, você me avisa, porque eu tô passando com calma. Sim. O que o Keeps, na verdade, ele faz? O Keep, ele tem... Qual é o porquê ele é tão efetivo? Esses são itens que a gente tem que falar. Primeiro, a objetividade, muito assertivo, resultado, como eu falei. A mensuração dele, você consegue ter um controle totalmente mensal de todos os dados que você está fazendo. A verificação, você tem ela diária pelo celular, da onde você quiser, até para você apresentar, você consegue ter esse controle maior nos dashboards que eu mostrei semana passada. Dashboard, aquelas telas de apresentação. Ela tem um valor agregado disso, porque como ela é baseada em performance, você consegue, em cima dos resultados, melhorar o que está dando certo ou não. Você consegue dar valor ao que está dando certo, estudar isso de melhor maneira. Mas é importante a gente não esquecer que a comunicação que tem que existir entre quem faz a métrica e o cliente, ela vai existir porque vão trazer, claro, os resultados financeiros, os resultados que muitas vezes quem controla a métrica não tem, mas é muito importante existir essa comunicação para você ter ainda mais o valor agregado. Deve existir, claro, como eu falei, um consenso também entre ambas as partes e comprometimento, como eu falei, é a principal. Não adianta a gente fazer um dashboard, só que a gente não ter acesso às vendas. Isso é muito ruim fazer métrica. Na verdade, aí muitas vezes eu falo que ele está agindo muito mais pela intuição, pelos dados tendo até aqui, mas ele não consegue fazer uma... ele, vamos dizer assim, ele consegue ter uma mensuração, uma ação, pode até agregar valor, mas ele não consegue ter uma objetividade do que o KIPS ele tem
a performance de trazer. Por que ele tem uma performance de trazer? Na verdade, quando ele mostra esses gráficos, como eu já falei para vocês, não envolve as métricas de input, envolve também as métricas da parte de vendas, métricas da parte da produção ou da parte da equipe. E tem que existir a decisão de englobar indicadores para que esses indicadores, eles sejam, sim, expostos a todos, e não mostrar, ou você vai montar um KIPS, como eu já falei, apenas para a área de marketing. Não tem base. Na verdade, você consegue, como eu falei, estudo não assertivo, tá? E a forma dos indicadores de KIPS, principalmente a palavra-chave, é ter esse critério de política com a empresa, onde a gente consiga mensurar tudo que está sendo construído, né? Todas as métricas estão sendo construídas, se ela está batendo com o controle, vamos dizer, com a gestão da empresa de performance. Aí a performance vai entrar coisas, vai entrar produtividade, vai entrar tempo, vai entrar estoque, vai entrar vendas, vai entrar várias coisas que eu vou mostrar para vocês. Mas isso aqui é o material que está no material didático de vocês. Eu trouxe esse aqui porque foi muito bem feito. Não tem como eu não falar disso. O operacional é o que normalmente o marketing vai fazer. A gente vai resultar os valores de tomada de decisão de curto prazo e a gente vai, como eu falei, a gente vai fazer muito operacional, a gente vai fazer muito intuitivo, baseando-se na análise que a gente está fazendo. A gente consegue alinhar isso com a gerência, né, com os produtos, com os fornecedores, até mesmo ter mais contato com os clientes, que é onde eu trabalhei, que é onde eu estudar o CRM, vocês conseguem fazer melhor os dados. Então, os KIPs que vocês, os resultados que vocês viram no CRM, ele usa o QPI. Eu chamo de KIPs por causa desse Szinho, tá? Mas não é o termo que se fala, eu acho que é outro, eu chamo de KIPs. Só que o estratégico é o top. É como eu falei, quando você consegue ter uma comunicação contínua com a empresa, você consegue mensurar isso de uma maneira altamente de alta performance. Você consegue ter uma administração de alta performance. Na verdade, é isso, tá? A aula nem é tão longa. Até que eu estou sendo rápida. Você já viu alguma vez alguns termos? LTP, CAC, clique, CTC, entendeu? É o que eu falei. Não. NPS vocês estudaram no RCM, que eu mostrei uma vez. Não sei se estava na matéria, mas eu lembro que eu falei de NPS. CPL é custo por lead, de conversão. Eu falar taxa de conversão, nível de engajamento. Esses aqui, os cálculos que eu falei, ele está na matéria de vocês. Normalmente, aí eu vou explicar. Deixa eu passar aqui uma... Aí agora eu vou compartilhar alguns videozinhos com você, que aí você vai entender. Se você não estiver vendo, você me fala. São vídeos de 2 minutos, totalmente de leitura, mas é legal para mostrar. Você está vendo a tela? Ainda não. Ah, agora apareceu. Agora apareceu para mim. E 10 março está passando? Tá. Tá, as metas, Aí eu o explico smart. para você. 10 março. Agora travou. Oh, meu Deus. Deixa eu passar aqui. Eu ia passar os vídeos, mas depois eu mando para você no grupo. Quando pausar, você está vendo objetivos?
Sim, objetivos com duplo sentido. Para dificultar o processo. Por isso, eles desenvolvem o método SMART, que é necessário que você possua um objetivo claro e deixa eu passar aqui para ver se ele mostra o que é. Eu vou traduzir, então, o que é aqui. SMART é um termo em inglês, tá? Mas se a gente traduzir, cada um, a sigla, você vai entender. Deixa eu ver se você... Primeiro tem o S. Cadê o S? Aqui. Tará. Melhor. Deixa eu mostrar a imagem que vai ficar mais fácil. Você está vendo a imagem? Sim, Smart. meta Smart. Isso. Smart, você está vendo que é uma sigla. Então, cada sigla ela tem um significado. Essa é uma tradução em inglês, tá? É de controle nos Estados Unidos. Sente essa ideia, mas ela tem um objetivo muito específico. Vou dar alguns exemplos para você entender. Então, o S é de específico. Então, traduzindo, é específico. Ação é palavra em inglês, é measure, alguma coisa assim, mensurável. Alcançável, que tem, né, a palavra em inglês, alcance. R, de realista, mas eu também conheço como... E tem que, isso aqui é como se fosse time, tá? O temporal, o quanto tempo que você vai gastar. O R eu não estou lembrando, eu não conheço como realista, eu conheço como termo, agora não vou lembrar, mas é a mesma coisa. Qual que é a ideia? Vou dar uma ideia bem simples para você entender. Você tem um objetivo de conquistar mais seguidores, tá? Esse é o objetivo total, essa é a marca que você está criando com o seu específico. O que vocês vão fazer para chegar ao resultado? Nós vamos investir em Google Ads e Facebook Ads, Instagram Ads. Okay. Mensurável. Como que você vai fazer esse processo? A gente vai estar criando as campanhas de maneira vitalícia. Não, vou criar campanhas por 30 dias. Você vai mensurar isso, você vai mensurar esse processo, você vai ficar de olho nele. Você vai estipular uma data para você entender. Alcançável. Aí vocês querem aumentar 1.000 seguidores. Estimativa possível, do jeito que você planejou os 2 primeiros, é possível isso acontecer? Você acha que está no caminho? Se fosse uma revisão. Aí, realista, você vai ver se essas metas que você colocou, vamos dizer assim, bem lá no começo, elas estão sendo feitas, tá? Se elas estão sendo cumpridas. Então, para eu chegar em 1.000 seguidores, preciso de 4 meses, eu já cheguei a quase 200, então está sendo quase possível. Qual que é o prazo para tudo isso que você estipulou? Bom, pelos meus cálculos, são 250 seguidores, eu quero chegar em 4 meses, através dos anúncios. Ok. Esse aqui é um cálculo que você colocou. A partir disso aqui, você consegue fazer a... Aí, deixa eu voltar aqui que você vai entender. Isso aqui são alguns que você consegue ver na tela. Oi? Alguns quê? Cálculos. Não Tem tô na vendo tela, cálculo, custo não. de aquisição, Agora sim, agora apareceu. apareceu, tá. Aquilo que eu mostrei para você, se é mensurável, como é que a gente pode dizer? Então, você estipulou 1.000 seguidores, 250 seguidores por mês. Quanto que a sua empresa tem para isso? Soma de investimento. Digamos que o meu cliente ele vai investir R$500 por mês, certo? Aí o número de novos clientes. Aí você percebeu, vamos dizer que estou falando de Instagram, vai. Ele me conseguiu objetivamente, aí aqui não vai ser tão, eu não estou tão com tanta métrica, digamos que seja um site, tá? Eu consegui só pelo anúncio
que eu gastei, nos 4 anúncios que eu criei, R$500, do Facebook, me tornou em mais ou menos, vou botar aí, 50. Aí, digamos que aqui são os novos clientes. Você vai fazer o cálculo, você vai saber quanto que custou cada cliente, a aquisição. Então, você vai fazer o gasto versus o número que você adquiriu. Você entendeu como é possível fazer a métrica? Tá? Aí também tem como ver esse aqui é o Lifetime, como se fosse o tempo para estimar, por exemplo, quantos meses investi vezes quanto tempo que eu gastei. Então, você vai pegar, muitas vezes, o gasto que você teve por cliente mensal, tá? E você vai multiplicar pelo tempo que você investiu. Às vezes, você, por exemplo, você vai perceber que não, o investimento que eu fiz está muito caro. Você tem, na verdade, se você pesquisar na internet esses termos, eles dão algumas métricas. Se o custo de life value tiver muito grande, mais do que o valor do cliente, não está compensando você fazer essa estratégia. Se ambos estiverem equilibrados, assim, por exemplo, você está gastando R$5 por cada pessoa que clica no seu site, mas o tempo de value está valendo 10, vamos dizer que tá saudável. Agora, você está gastando, sei lá, R$5 por cada clique, por cada cliente que clica, mas para você ter o retorno, tá levando, sei lá, 50, vamos dizer, porque você botou aqui 6 meses, opa, R$5 para 50 é muita coisa. Você conseguiu entender? Isso é de muito estudo, tá? Estou falando porque eu faço esse cálculo mais básico para o meu cliente. Eu uso o cálculo do ROI. Cadê o ROI? Aqui tem o ROI, o custo sobre investimento. O custo sobre investimento, você vai botar exatamente quanto que você dividido pelo retorno, né? Isso também no início. E esses dois aqui dá para fazer. O lifetime, eu estou falando se você tentar fazer pelas redes sociais. Mas não, tem alguns que não compensa você fazer. Custo de lead, esse não dá para você fazer. O Net Promoter Scores não dá para você fazer se você não tiver um sistema. O User Experience também não dá para você fazer se não tiver um sistema. Então, todas essas dicas que você está vendo, no caso só temos um aluno, baseada em plataformas, tá? Aí, deixa eu voltar aqui. Eu ia passar mais vídeo, mas eu acho que vai ficar travando do mesmo jeito. Aí, deixa eu só ver aqui um outro. Deixa eu mostrar um vídeo que aí você vai entender. Não é vídeo, né? Na verdade, eu vou mostrar como. Você já viu o Google Ads? Como que é? Eu nunca instalei, não. Só vi, assim, Não, eu abri um aqui para você. Eu ia mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? A tela. Ah, sim, agora eu tô vendo. Prazer, porque eu criei para poder mostrar para vocês, tá? Mas aqui, depois você cria a campanha, ela fica ativa e você começa depois de um período ter as impressões. Então, nessa parte aqui, você consegue ter o que seria esse aqui você consegue fazer o cálculo de clique, tá? Então, ele vai, o próprio Google, o próprio Facebook também, na parte de gerenciador de anúncios, eles te dão essas taxas, que eles sabem quanto que você investiu. Por exemplo, o que muitas fazem? Muitas empresas preferem investir em boleto ao invés de pagar direto do cartão, porque aí que é uma diferença que tem que entender. Não sei se você... Quando a gente paga no boleto, você sabe que você botou R$200 esse mês, R$200 mês que vem, então vamos dizer assim, o saldo que vai sobrando, você consegue ter uma noção, não, esse mês só saiu R$100, então sobrou, você consegue ter uma noção desse valor de investimento.
Quando você, então, dependendo da campanha, ela vai rodando, não consegue. Você teria que olhar toda semana. Mas eu estou falando com aquela pessoa que toda semana, tá? Para você ver o valor de investimento. Porque se ele tiver, por exemplo, R$ 1, R$ 2, não está valendo a pena. Então, normalmente no Google, ela tem que custar menos de R$ 1. Ou pode até custar mais, tá? Mas é baseada, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, o mínimo, só pra uma noção. Quando você faz, ele dá um. Vou te mostrar, não sei se você já viu. Tá vendo? O próprio Google te dá uma taxa, tá vendo? Para você não sair dessa métrica. Então, muitas vezes, o Google, o próprio Facebook, eles já são muito. Aí vai a diferença de pessoas. Tem gente que só básico, as próprias orientações do Google e as próprias orientações do Facebook, você consegue muito bacana. Quando a gente vê essas pessoas que fazem muita estratégia, é que eles fazem isso aqui de uma maneira diferente. Quer dizer, eles criam milhares de campanhas, né? Eu posso fazer aqui diferentes campanhas com diferentes temas, tá? De anúncio. Só que o que vai acontecer? Na soma, cadê lá? Às vezes eles preferem investir mais, mas aí mexem na métrica de alcance. Tá entendendo? Apareceu para você? Não apareceu. Não, vai aparecer. Você lembra da tela do alcance, da tela de pagamento. Então, assim, o que o Google? O Google já te dá um padrão. O Google e o Facebook, eles, na verdade, eles já te dão sugestões. E não, tá? Eu nunca fiquei muito assim, além dessas estratégias. Eu leio um pouco algumas coisas, que com o tempo você começa a ver, você começa a entender o que está dando certo e o que não está dando. Tá aparecendo agora o quilômetro 25? Não. Deixa eu parar de compartilhar de novo que vai aparecer. Tá vendo? Agora. Até agora não. Vai ler. Apareceu? Ainda não. Agora apareceu. Aí. Tá vendo? Então, aqui, isso aqui eu não mexi, porque é um padrão que o Google te dá, tá vendo? Você o endereço, dá uma localização e vai fazer uma mensuração. Tem muita gente que prefere, por exemplo, investir R$ 20 por dia e fazer um alcance menor, para ser mais assertivo. Isso aí é teste, tá? Tem, como eu falei, todo mundo, depende do cliente, depende. Quando eles falam o interessante de estudar tráfego com essas grandes pessoas, porque eles dão uma noção de campanhas, tá? Noção de campanhas para o Brasil todo. Você que vai vender uma loja no Brasil inteiro, né? Quem vai fazer esse mundo de vender online roupa, vender online acessórios e assim por diante. É interessante. Mas quando você tem um negócio muito regional, você tem que fazer teste. Às vezes vai ser assertivo, às vezes não. Eu estou falando porque uma coisa que eu já percebi do Google, tá? Quando faz, por exemplo, se eu coloquei aqui Cachoeiro, tá? Mas se eu colocasse só um revendedor, igual a empresa que eu trabalhava, era uma distribuidora, ela vendia para Bahia, Sul, se você colocar essa bola para todas as regiões, como se fosse abranger a região, tá vendo? Que você aumenta aqui, você tá entendendo? Sim, sim. Às vezes não, às vezes
existe uma outra área que não está aqui, ó, que é anunciar por cidade. Às vezes, se você for um estrategista e querer vender, por exemplo, você Marataízes, Itaipava e Cachoeira, você pontua essa quilometragem por cidade, às vezes vai ser melhor do que você botar aqui 49 quilômetros. Por quê? Ele não vai parecer da zona rural, que às vezes é forte, não é o seu nicho, você tá entendendo? Eu tô falando essa semana, ontem, apareceu para mim uma loja. Eu fui ver essa loja 27 no Instagram. Eu já pensei na minha cabeça, essa pessoa não soube fazer a divulgação correta. O que acontece? Isso, ela perdeu a campanha, que eu visualizei a campanha. E eu queria saber onde ela fala. Ela pagou. Ela, com certeza, por eu ter clicado, entrar no perfil Saiba Mais, ela pagou, porque eu acessei, mas ela pagou a cliente que ela perdeu. Você entendeu? Um belo exemplo aconteceu com meu primo. Meu primo, ele tem uma empresa de mecânica de trator, tá? Ele um dia impulsionou. Eu estou passando lá no meus history, no Instagram, me aparece meu primo. Adivinha onde é que mora meu no Paraná. Aí eu falei, como eu peguei, juro, eu peguei, primo. Não sei quem é que tá fazendo aí seus anúncios e tal, mas você. Por que acontece? Só para você entender. Sabe por que apareceu para mim? Porque eu sou seguidora dele. Aí dentro do Facebook, não sei se você, mas existe um assim, você fala funcionar para seus seguidores e seus seguidores. Só que nessa etapa existe como mensurar a cidade. Você mensurar, entendeu? O alcance. E é aqui que as pessoas erram. Elas se preocupam com o orçamento, elas se preocupam escolher pessoas que te seguem, mas às vezes elas não pensam em CEP, elas não pensam em cidade. E o que acontece? De novo, meu primo pagou para mim, perdeu. Então, isso acontece muito essa margem quando a gente faz anúncio, tá? Muitos que vai vir aqui, 200 cliques, 300 cliques, existe sim uma taxa de que vai ser perdida. Você paga por ela, mas ela é perdida. Então, é aí que entra o segredo de quanto mais você estudar essa parte de, vamos chamar de que todo mundo faz, estudar tráfego pago, estudar, você já viu isso, né? Resumindo, é isso. Você, aqui, o Instagram, tá vendo? Consegue focar. Aqui eu botei Instagram porque é o endereço do site, eu botei o Instagram, tá? Mas, na verdade, aqui seria o site. Porque o anúncio, ele está direcionando para um endereço. Só que aqui, no caso, eu botei o Instagram só para você ter uma noção. Você entendeu? Aí aqui ele vai dar quantas visitas veio pelo anúncio, média. Então, todos os números que vocês vão estar no material didático de vocês, isso está aqui. Então, dependendo, aí eu vou. Esse que é o segredo, e que muitos que não estão vendo aula não conhecem. Eu vou trocar a tela, se aparecer para você, você me fala. Vou vir aqui, até aqui vai dar. Vê se aparece. Não, não tá aparecendo. Tá Deixa eu travado. parar. Não sei. Hoje você está tendo uma aula particular, né? Investir, estou pagando para ter aula particular. Quando você vê a tela, você me fala, ela está paradinha. Choice, Agora eu tô decount, vendo. Aham. tá vendo? Ok. Eu já falei, não sei se eu já falei para vocês, mas eu já falei isso também. Essa daqui
é uma das melhores. Eu trabalhei com eles quando eu trabalhava na. Eu acho que é a melhor para fazer esses cálculos. Eu também nunca soube fazer muito. Mas aí, tá vendo aqui? A Reportei é uma plataforma aonde você coloca, por exemplo, você é uma agência, você coloca quantos clientes você tem, tá vendo? Mas ela também vende para pessoa, uma pessoa só, um usuário só, eu não lembro o valor, tá? E aí, deixa eu passar aqui. Tá vendo a tela agora? Trocou para você? Facebook Ads, Google Analytics, Instagram Business, tá vendo? Trocou. Aham, trocou. Tá. O que vai acontecer? Aqui você vai adicionar suas contas, igual a gente tem no MLabs, você adiciona suas contas, só que o Reportei é uma que vai te dar aquele gráfico que eu te mostrei do Google Ads. Então você para o seu cliente com tudo isso. Eu vou passar aqui para você entender. Parece um. Depois, se quiser, eu te mando aqui, ó. Aí você vai abrir o relatório. Ele é muito de fazer. Ele normalmente o primeiro relatório ele não te dá muitos dados porque é o primeiro relatório. Então, o primeiro relatório vem como se fossem os dados atuais da empresa. Por exemplo, você abriu a conta hoje, você tem 500 seguidores, mas no próximo relatório que você gerar, ele começa comparativo, tá vendo? E aí, em relatório, começa a fazer por exemplo, o que eu aprendi, faça relatórios mensais, mas se você apresentar para o seu cliente realmente é legal, porque aí depois você cria um relatório pedindo para fazer um comparativo dos 3 relatórios que você criou, tá? Ele é muito didático, assim, muito fácil de trabalhar. Aí aqui você pega, ó, aqui, deixa eu tentar voltar. Você tá vendo o gráfico? Não, ficou travado no report. Off report. O legal era passar o vídeo, mas aí vou esperar um pouco. Quando destravar, tá no Facebook um gráfico. Quando aparecer, você me fala. Agora apareceu. Tá. Como que ele funciona? O Reportei. Todas as plataformas que você, né, adicionou, ele vai vir aqui, ó. Instagram, nananã, Google Google, não sei o quê. Ele vai dar essas taxas. Taxa de like, quantidade de new page likes, quantas pessoas entraram no seu perfil, novas pessoas entraram na sua página. Essa daqui é uma média de engajamento, daí ele botou aqui, tá vendo que tá vermelho? Por quê? É o engajamento que está comparando com o relatório anterior, então teve queda de não sei quanto por cento, tá dando para ler, e aqui é o alcance que a teve. Ou seja, comparando, e aí a porcentagem, de novo, é um comparativo que ele faz com o último relatório. Ele faz esse modelo aqui, ele faz em todos os gráficos. Ele faz com o Instagram, ele faz com o Facebook. Quando você vai falar de Google Ads, eu não sei, deixa eu ver se vai ter aqui. Facebook. Ó, dou a tela para você aí. Quê? Mudou a... Você tá no Instagram. Agora mudou. O que acontece? Então, por exemplo, quando a gente monta um relatório para um cliente, a gente tem Facebook, a gente vai lá dentro do Facebook do cliente, a gente entra na parte de análise do cliente, lá nos envios. Tá. Só aí você já gastou uma meia hora. No Instagram, mesma coisa. Você tem lá a quantidade de alcance, nananana. Isso aqui, ó, a gente dá tudo. Toda essa administrativa de informação, claro que ele. E agora, o Reportei tem uma nova função. Você consegue criar um relatório por campanha. Mas eu sei disso porque eu vi um anúncio deles, eu sigo eles nas redes sociais. Então, quem
quem tem empresa que tem muito perfil, muito para o Google Analytics, tá? Eu amava fazer os relatórios, porque aqui no relatório de site, ele te dá toda a taxa de rejeição, taxa de engajamento, porque o que acontece? Ao invés de você ficar abrindo Google Ads, Facebook, Instagram e montar o relatório, você pode. Só que o Reportei, ele junta isso com uma praticidade imensa. Em 3 minutos você está com o seu relatório. Aí essa parte aqui, ó, você consegue escrever, fazer umas mudanças, aí você tem todo um direito de mexer. Mas eu acho ele muito, muito, muito didático. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, eles não botaram lá eles não estão aqui com nenhuma parte do Google. Mas eles têm a conta com a RD Station. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a aula. Quando você vê aqui do Core, você me fala. Se estiver travado. Eu tô vendo que eu acho que é delay. Eu ia passar vídeo, mas nem vou passar. Ah, sim, agora tá no Cape. Tá. O que acontece? Uma vez eu já falei para vocês do RD Station e do Lead Lovers. Lead Lovers e tem o Meio Shape. Eles são meio são sistemas onde você vai fazer automação, né, fluxo de automação. Lá, eles vão te dar as taxas de custo por lead. Eles dão a taxa de conversão. Como eu falei na aula passada, você pega aquele código do Pixel, né, que você vai instalar no site. A partir desses cálculos, eles começam a fazer isso aqui. O Reportei, ele, na verdade, ele soma todo, vai somar o engajamento do perfil tal, ele vai somar, o que vai somar? O Reportei não vai fazer isso para você. É o custo de aquisição de cliente, ele não vai fazer o lifetime value, ele não vai fazer o ROI. Ele vai fazer um relatório de métricas mais de marketing digital, baseados nas campanhas. Engajamento, conversão, lead, fazer, mas ele não vai te dar um custo exato. Em cima do que aparece de porcentagem, você pode tentar fazer um cálculo, entendeu? Então, quem sabe fazer métrica facilita o Reportei, porque não tem que fazer as porcentagens. Você abre lá, ele está te dando a porcentagem de engajamento, e em cima daquilo ali, ele está te dando a porcentagem de lead, em cima disso aí você começa a fazer um cálculo. Ficou difícil? Eu acho assim, é muito sistema de SRM, não tem que vocês que estudam, a não ser que seja uma empresa Magazine Luiza, Flat, que eu falei semana passada, Cachoeiro, vamos talvez pensar, parece, talvez tenha uma loja virtual, eu não sei. Algumas lojas em Cachoeiro de roupa, eu sei que investem muito no mundo virtual. Tem loja, não sei se a 28 ela tem e-commerce, aí como fazer isso aqui é interessante sim, tá? Mas esse é o segredo do... Só para continuar, tá vendo a tela? Eu mudei de tela. Aplicar Keeps na prática. O que é segredo mesmo, assim, para você entender e que também está na matéria um pouco, mas eu quis trazer para... O Keeps, como eu falei, ele é um tema de estudo de performance. Ele foi desenvolvido para estudar vários dados, ele não foi só desenvolvido para estudar marketing digital, tá? Se você parar para ler na internet, existe QPI de RH, existe QPI de performance. Isso aqui eu só trouxe para você ter uma noção. Então, quando a gente fala de QPI de produtividade, é o trabalho em determinado período. Então, existe um cálculo que o RH está fazendo de produtividade. Quando você vai fazer um de qualidade, você vai ter que passar pelo Inmetro, existe um
que é sem falha na cobertura ou danos na estrutura. Quando você vai falar de lucratividade, é o percentual de lucro e vendas totais que a gente pode falar de vendas. Então, assim, o QPI, para ele ter a alta performance que ele precisa ter, ele precisa estar relacionado com algumas áreas das empresas. Não adianta a gente só pensar, tem que ficar apenas margem. O que eu mostrei para você, eu reportei, é aquilo que eu falei, o operacional. Se você se basear nele como operacional, para apresentar ele para a direção, você consegue ter alcance estratégico. Quer dizer, não era estratégico, qual era o alcance? Mas agora me deu branco. Aqui, prático. O estratégico é quando você está lá em cima. Aí, o estratégico, na minha vai ver o quê? A capacidade, a eficácia, a eficiência. Então, ele vai estudar os resultados, ele vai apontar o que está sendo certo, o que está otimizado. Ele vai ver a rentabilidade percentual que você está investindo, a competitividade, que a gente já conversou numa aula, que é o benchmarking, né, que é você fazer uma métrica dos seus concorrentes, isso também entra, tá? O Reportei não faz análise concorrente. Existem alguns outros perfis que faz análise de concorrente, redes sociais, mas são mais plataformas, são outras, MLabs, Maptify, tem que ver. Mas não é todas, não te dá muita coisa. Você consegue ter, tipo assim, uma taxa de engajamento, tá? Mas, deixa eu ver, só tá você aqui, deixa eu ver. Eita, gente. Eu vou mostrar para você, que aí já tá acabando a aula. Deixa eu só entrar aqui, que daí você vai ver. Você já ouviu falar do Ninja Analytics? Não. Ninja, quando abrir aqui, você mostra. Abriu Tá agora. vendo? Ninja Analytics. Ninja Analytics, você consegue botar TikTok e tal. Claro que ele é pago. Então, assim, para empresas, uma agência de publicidade, muitos clientes vale a pena. Mas ele tem uma parte free, tá? O que ele faz? Por exemplo, vamos botar aqui um perfil, tô tentando lembrar. Acho que é todo dia top. Você não pode digitar. Se você digitar, ele não funciona. Gente, cadê? Você conseguiu ver? Deu uma travadinha na sua voz. Conseguiu ver o quê? A tela já mudou Tá para no... você? Não, tá no Ninja Analytics. Mas apareceu o logo da Top Panificadora? Não, tá no 3 milhões, negócio assim. Peraí. Vê se aparece. Ah, sim, agora apareceu. Existe isso aqui, é o que o Ninja Analytics vai te dar gratuito. É mais ou menos o que o Reportei te dá. Seguidores, quantas pessoas seguem, quantidade de postagens, a quantidade de likes que ele venda, tipo uma métrica, e comentário, e vídeo, quantidade de visualizações que ele tem vídeo, mas ele não...
Isso aqui é o engajamento que ele te dá. As outras partes, você quiser ver um comparativo com o seu cliente é uma padaria, você vai ter que fazer pago, tá? Isso aqui, aí você tá vendo que ele te dá outras coisas? Só que o que acontece? Já muito no Brasil, a maioria das plataformas que te dá esses relatórios comparativos de concorrentes, elas são americanas. Então, o custo delas, provavelmente, né, não compensa. Vai bota, vamos dizer que tá lá $19 vezes 5, o dólar tá quase isso. Você tá entendendo? Às vezes não compensa. Então, assim, às vezes você faz aquilo que eu falei para você. Você entra no Ninja Analytics, tá? Faz um engajamento mensal, todo 1º de outubro. Você vai comparar os seus concorrentes. É uma padaria. Você vai olhar a Pão Nosso, a Bela Massa, a Top, a Salpique. Você vai olhar o engajamento. E a partir daí você faz tipo uma análise. Ao invés de você fazer algo quantitativo, você pode fazer algo qualitativo. Você entendeu? Aí é aí que tá. Mas, claro, existe ferramenta não só do mídia, mas outras americanas, mas elas vão te cobrar para isso. Elas dão um período gratuito. Uma das melhores se chama Social Buyer. Eu entrei num período gratuito há muito tempo atrás para ver. Ela é excelente, acho que pelo que eu já vi de estudar, é a melhor que faz comparativos. O Ninja Analytics faz um comparativo só. Ele te dá gráfico de seguidores, gráfico de pessoas que você tipo um percentual de seguidores. Então, quando uma pessoa é uma influenciadora, é legal pagar, sabe? Mas, assim, para pouco uso não compensa. Só para você ter essa noção. Às vezes, ela faz o social buyer, ele, na verdade, ele vai fazer de vários perfis. Ele vai fazer do Facebook, ele vai fazer do Instagram, ele faz um comparativo do Pinterest, ele faz de vários outros perfis de rede social. Ele não se prende só em um, tá? É muito interessante. Mas ele... você consegue botar, acho que mais de 4 concorrentes nele, mas também o valor, por ser dólar, não compensa. Aí, só para te mostrar que existe, tá vendo? Que existe jeitos de fazer relatório mais assertivo em determinado perfil, mas tem que pagar. As métricas existem. Se você quiser, mas não compensa às vezes. Acho que a aula é isso. Não passei muita coisa, não. Eu ia fazer uma campanha, mas eu acho que vai travar. Você ficou com alguma dúvida? Acho que foi interessante, pelo menos eu matei essa curiosidade, pra você ter uma noção disso aí, Não, né? não, eu tô tranquilo. Realmente nessas matérias agora eu fiquei um pouco enrolado, então eu fiquei mais quieto porque eu preciso ler mais, ver mais a aula, porque eu fiquei um pouco enrolado, mas semana que vem eu caio dentro. Não, tem Ah, fez a prova, só para lembrar, que é até sábado. Fiz hoje. Foi tranquilo ou estava difícil? Tava fácil. Ah, de você estava fácil. O pessoal do período falou que não tinha nada que estava no material didático. Aí tá. Então, mas Não. falaram que não estava. Engraçado. E a entrevista lá te chamaram? Não, não, não me chamaram, não comunicaram nada. Mas você já mandou vagas para outros lugares? Essa semana eu vi uma, só que eu tô tentando aperfeiçoar mais o currículo, o modo com que eu envio e-mail, né, no caso, tentando ver como que eu posso melhorar. Você quer melhorar o currículo?
Também. Tá parecendo. Também. E também o jeito lá que eu envio o e-mail, tal, porque eu achava que não tinha tanta importância, né? Só mandar colocar um textinho e tal. Mas eu vi que realmente tem importância, porque eles já começam avaliando ali. Ah, não, sim. Mas depois, um segredo de currículo é você começar dizendo os seus objetivos, a sua personalidade de cara. No começo, você coloca lá seu endereço e tal, aí em cima você bota os seus objetivos. Por exemplo, eu busco me aperfeiçoar na área de comunicação digital, me sinto nessa área. Aí você escreve como se fosse para aquela. E acho que essa vaga tem tudo a ver comigo, por eu sou uma pessoa muito espontânea, muito. Aí você diz como se fossem algumas características pessoais, muito extrovertida, mas ao mesmo tempo se baseia muito no que eu estou estudando. Então, é uma sinopse. Você faz tipo um mini texto, uma introduçãozinha de quem é você, sabe? Isso aí chama muito. Não sei se você já fez isso, já pensou nisso? Embaixo Não, eu coloquei. faz. Eu tô falando que isso aí, eu uso há muito tempo. Eu acho que sempre dá certo. Nunca. A sua introdução, você pode botar assim, como se fosse valores. O que você valoriza, o que você, entendeu? O que você estima. Igual, você não viu a aula de plano de negócios? Sim. Lembra que a gente botar os valores das empresas? Você tem que colocar que o ciclo você é uma empresa. Então, você pega algumas ideias do que estava no plano de negócios e bota no currículo. Por exemplo, se você pesquisar em site chamado Catu, esses sites eles te dão muitas dicas. Como me apresentar no começo do currículo, digita no Google. Aí eles vêm com umas frasezinhas, copia um pouco essas frases, reescreve em cima de você. Aí logo depois você tem que ver o que você quer chamar atenção. Você quer chamar atenção primeiro para a sua experiência de trabalho ou você quer chamar a sua atenção pela sua graduação? Essa você tem que botar no topo o que você quer que chame de cara. Ah, não, a minha faculdade eu estou estudando. Então, você vai botar lá, formações acadêmicas. Me graduando em marketing digital, tal período, termino em 2020. Ok. Aí embaixo, experiência. Aí em experiências, você tudo que você teve. Né? Como você é novo, você deve ter pelo menos 3, é o mínimo. Quando não se tem muita experiência na carteira de trabalho, crie um espaço com experiências voluntárias. Por exemplo, eu fiz na verdade, eu juntei no meu currículo, eu chamo de cursos e voluntariado, mas sempre de voluntariado. Como se fosse, por exemplo, eu viajei, fui responsável por toda a gestão de organização de uma viagem de retiro de oração. É uma experiência. Já que você não tem experiência, né, experiência de trabalho, você começa a tentar botar o que você já fez. Você tem quantos anos? 18. Ah, então por isso. Você não tem ainda primeiro emprego, né? Não, não. Só fiz serviços assim, mas muito. Tá. Então, uma dica. Bota o que você fez